Boa tarde, a Maria Inês pediu-me para eu vos explicar aqui o jantar dos coveirinhos e não há nada de melhor do que irmos diretamente para o livro e pesquisar as coisas. Então temos aqui a parte em que sabemos que é uma segunda-feira e que Carlos e Ega vão para o jantar. E então estão aí, o Ega está-lhe a perguntar porque é que ele passa agora os dias com a brasileira e depois ele explica-lhe que ele está a seguir a governanta que está doente, não é? Da Maria Eduarda e que tem ido lá como médico. E que o Dámaso e o Ega diz-lhe que o Dámaso é que está a espalhar esses boatos, que ele diz que o Dámaso anda a dizer a toda a gente que estava interessado na brasileira e que a brasileira estava na onda dele e que ele tem mania que é um garanhão e que todas as mulheres estão atrás dele. O que não é verdade, que nós depois vamos saber que a Maria Eduarda nem sequer gosta dele, achou bastante inconveniente. Então a Condessa está à espera e está um bocadinho aborrecida porque ela também ouviu os boatos e está chateada porque ela, vocês sabem, ela está a ter um caso com o Carlos e então ela acha que ele a partir de agora já não está interessado nela. Ela está toda vestida de preto e nesse jantar também vai estar a Dona Maria da Cunha, a Baronesa de Alvim, outra senhora toda vestida de escarlate, que eles não sabem quem é, o Conde de Govarinho e um cavalheiro muito alto, que eles vão saber que depois é o Sousa Neto. Depois, o Ega, vocês vão ver, o Ega é uma personagem bastante irreverente e engraçada. Ele gosta de ser o palhaço da turma, como se costuma dizer, e não estou aqui a insultar os palhaços. Ele gosta de ser o irreverente, o divertido, gosta de ser o centro das atenções, gosta de falar muito, gosta de dizer piadas. Eu até fiz aqui um papelinho sobre o Ega. Então, tirei isto de um texto que li do Carlos Reis, que é um professor universitário que tem estudos sobre os maias muito bons e sobre essa de Queiroz em geral. Então, vocês vão ver, João da Ega é irreverente, rebelde, boêmio, elegante, atrevido, provocador, exuberante, é o maior atio e o mais demagogo. Descrição física, figura esgroviada, bigode arrebitado, nariz adunco, personagem caricatural. E depois eu pus aqui provocador. Porquê? Porque vocês vão ver que aqui ao longo do jantar ele vai ser altamente provocador. Ele vai estar constantemente a espicaçar toda a gente com os seus dizeres completamente polémicos, sarcástico, e nem toda a gente vai entender que ele está só a picá-los. Portanto, as pessoas vão levar a sério tudo aquilo que ele diz. Portanto, ele faz afirmações que estabilizam as mentes conservadoras da época. Então, vocês vão ver que ele aqui está na brincadeira com elas. Depois uma senhora, a senhora de vermelho, eles depois vão perceber que é a mulher do Sousa Neto. Carlos vai ficar à direita da Condessa e ao lado da Dona Maria da Cunha. E em frente ao Carlos vai estar o Sousa Neto. Então, vocês vão ver que isto agora, eles vão discutir várias coisas. Portanto, eles acham que o Carlos da Maia andou por todo o lado, até na Rússia. Depois vocês vão perceber que essa insistência sobre a Rússia é porque o filho dela, da mulher Sousa Neto, está na Rússia, foi para lá, e portanto ela queria saber mais coisas. Depois, o Carlos e a Condessa andam aqui a mandar indiretas, não é? Ela, pronto, manda-lhe uma indireta relativamente ao facto dele agora andar com outra pessoa, e ele diz que há uma infinidade de coisas que se dizem que não são exatas. Portanto, vocês, mais uma vez, eu digo-vos, é preciso ter muito cuidado com os boatos que andam por aí. Pronto. Depois, começam a falar sobre a escravatura. E o Ega começa a dizer que... começa a dizer grandes disparates sobre a escravatura, que o mundo ia tornar-se de uma monotonia abominável se toda a gente pensasse o mesmo, não é? E então o Sousa Neto fica meio aparvalhado, porque ele é muito tacanho, e pergunta-lhe: Vossa Excelência, pois é a favor da escravatura? E depois vocês vão ver aqui o discurso indireto livre.
Ega declarou muito decididamente ao Sr. Sousa Neto que era pela escravatura. Pronto, depois, porque numa ou noutra existirá a escravatura absoluta a sério com o direito de morte. Portanto, estão a ver, ele está a dizer estas coisas. Pronto, e depois, entretanto, o Sousa Neto muda de assunto e pergunta-lhe se ele não acredita no progresso. Depois começam a falar nos paradoxos. Aqui vocês vão ver que na ementa está tudo em francês e aparecem muitas palavras em francês. Eu até assinalei aqui a amarelo. Jambon aux épinards é fiambre ou presunto com espinafres. Esprit é espírito. Pronto. Depois as mulheres começam a falar sobre as criadas que têm. Depois começam a falar sobre a comida, sobre cães, sobre a Sociedade Protetora de Animais. Eu pus aqui o que é uma galantina, não sei se vocês sabem, são aquelas carnes frias redondas que têm lá várias coisas misturadas por dentro. Depois, entretanto, o Carlos explica-se, explica porque é que vai à casa da Maria Eduarda, não é? Ela tem a governanta muito doente com uma bronquite, eu sou médico da casa. Depois, entretanto, está aqui a referência do filho de Sousa Neto na Rússia e a Dona Maria diz que ele é um horror de estupidez. Portanto, esta família já dá para ver que vai ser aqui achincalhada. Depois, então, aqui é a parte que eu acho assim um bocado surreal, mas que era a mentalidade da época, que é os homens depois vão para um lado fumar charutos e as mulheres vão para outro lado, ok? E então começam exatamente a falar sobre mulheres. Estão a ver aqui mulheres. E então ele estava a dizer que o dever da mulher era primeiro ser bela e depois ser estúpida. O conde afirmou logo com exuberância que não gostava também das literatas. Sim, de certo lugar da mulher era junto do berço e não da biblioteca. No entanto, é agradável que uma senhora possa conversar sobre coisas amenas, sobre o artigo de uma revista, sobre, por exemplo, quando se publica um livro. Enfim, não direi quando se trata de um Guizot ou de um Jules Simon, mas, por exemplo, quando se trata de um Fayet, enfim, uma senhora deve ser prendada, não lhe parece, Neto? E depois ele diz, uma senhora, sobretudo, quando ainda é nova, deve ter algumas prendas. Portanto, depois, entretanto, aqui dizem que a mulher só devia ter 2 prendas, cozinhar bem e amar bem. Portanto, estão a ver aqui a estupidez da opinião que eles têm sobre as mulheres, que elas, no fundo, só podem ser mulheres troféus e serem mães, e de preferência não muito inteligentes, que é para os homens continuarem a brilhar, não é? Principalmente os homens estúpidos e parvos, quanto mais a mulher estiver calada, mais eles acham que estão a brilhar, mas se calhar, se elas falassem melhor do que eles não se estariam tanto a expor. Depois, entretanto, o Ega percebe que o Sousa Neto não sabe quem é o Proudhon, então começa-lhe a perguntar: Vossa Excelência, de certo, Sr. Sousa Neto, sabe o que diz Proudhon? E depois o homem não começa a dar aquelas respostas generalistas. Ega insistia com uma impertinência pérfida. Portanto, estão a ver como ele está aqui a achincalhá-lo, está a provocá-lo para ver uma reação. Vossa Excelência leu, evidentemente, como nós todos, as grandes páginas de Proudhon sobre o amor? E depois o Sousa Neto diz: não sabia que esse filósofo tivesse escrito sobre assuntos escabrosos. Oh, Sr. Sousa Neto, então Vossa Excelência, um chefe de família, achou o amor um assunto escabroso. Estão a ver? Depois ele continua aqui a falar, depois estão a falar sobre viagens, depois perguntam ao Carlos se há, portanto, Sousa Neto, se há literatura na Inglaterra, não é? O que é um disparate. E acho que não vou conseguir acabar isto agora, por isso acho que vou ter que fazer uma segunda parte e mais vale agora já acabar para não ficar com o pio cortado.